Irmãos, vamos ler a palavra de Deus, Romanos 6, capítulo 6, verso 23, só um versículo. Romanos 6, capítulo número 23. Bem conhecido da igreja. Amém? Está aí também postado aqui no Data Show. Vamos ler. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Quero trabalhar nessa noite sobre o tema: há uma notícia urgente para você. Você precisa ser salvo. Amém, irmão? Você precisa ser salvo. E nós vamos desenvolver, irmãos, nessa noite, palavra de Deus. Os jornais, irmãos, sempre nos chamam a atenção, informando sempre com uma notícia urgente. E isso nos traz uma curiosidade em nós, a ponto de esperarmos pela notícia. É ou não é, irmãos? Quem lembra aqui do plantão da Globo? Aquela musiquinha aqui. Todo mundo ficava pronto. A tragédia aconteceu. Morreu alguém. O avião caiu com 300 mil pessoas. A terra foi engolida. O mar se revoltou. Lembra, irmãos? Mas tinha a hora que ele dizia: fulano foi preso. Pelo amor de Deus. Aí a gente faz. Esperei para quê isso aí? Para essa notícia, gente. Não valeu a pena, né, irmãos? Então, é assim. E quando a ouvimos, às vezes são coisas que não nos chamou a atenção. E aí ficamos decepcionados. Mas essa notícia urgente de hoje é a melhor que você pode ouvir. E se você crê nessa notícia, que é verdadeira e fiel, porque ela vem da boca do próprio Deus. Por isso se torna impossível de você se decepcionar. A notícia que Deus quer dar para você nessa noite é impossível de você se decepcionar. Por isso que é tão urgente a salvação, irmãos. A salvação é urgente, é agora, é no presente, já. Porque no piscar de olhos as coisas podem acontecer. Talvez esse homem ontem, o Anderson, foi um dia normal para ele, cotidiano do dia a dia, de trabalho, subindo em vários postes, quantos postes ele não subiu? E por algum momento também já foi dado o livramento de Deus, mas seguiu em frente. Mas ontem foi a hora pior para uma família que está enlutada. Mas para ele era um dia comum, qualquer. Mas a morte, ela chega. Por isso que precisamos ser salvos. E nós vamos ver, irmãos, do quê? Talvez a sua pergunta é: mas eu preciso ser salvo de quê? Do pecado e das suas consequências. Do pecado e das suas consequências. O significado do pecado no hebraico é transgredir a lei de Deus. Na língua original dos hebreus, significa transgredir a lei de Deus. No grego, no Novo Testamento, é errar o alvo, errar a Cristo. Errar a Cristo. O pecado é tudo aquilo que o ser humano faz que ofende a Deus, ofende ao Senhor. E nós vamos, irmãos, ver lá em Êxodo, capítulo 20, os irmãos bem conhecidos, irmãos, 10 mandamentos, Decápolis, né, chamado. E nós vamos ver, irmãos, algumas situações que Deus nos orienta a não viver, a não praticar. Ele vai dando, irmãos, as ordenanças para que a gente se aparte do pecado. Então, no versículo, irmão, no capítulo 20, no versículo 1 diz: então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Na primeira coisa, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu,
nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. No versículo 13 diz assim, continua: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Vamos para Gálatas, irmãos, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Diz assim a palavra de Deus, Gálatas: as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, pureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, irmão, nós vemos ver, irmãos, que ainda tem mais coisas ainda. O pecado é abrangente. E são coisas, irmãos, aqui que desagradam a Deus e que não herdarão a vida eterna, ou seja, não entrarão no reino de Deus. O pecado ofende a Deus, irmãos, e ele tem suas consequências. O pecado, irmãos, o que é que ele nos faz? Nos afasta de Deus. Todos esses pecados aqui imbuídos que nós falamos aqui, todos eles o afastam do Senhor e ofende a santidade de Deus. E ainda tem, irmãos, mais ainda, como ele vai falar, não é? Então tem mais coisas semelhantes a essas ainda, que você sabe, e eu e você sabemos que é errado, e que ofende a Deus, que desagrada a Deus. O pecado, irmãos, é algo muito perigoso. É algo, irmãos, que afeta o próprio coração de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O que é que diz lá, irmãos, Romanos 3:23? Porque todos os pecados e separados ou destituídos estão da glória de Deus. O pecado atingiu a todos e o afastou o homem de Deus. Todos. Não sobra um ser humano que não tenha pecado. Davi disse, em pecado minha mãe me concebeu. Você já é da natureza pecaminosa. Você já herda, irmãos, com a maldição do pecado de Adão e Eva sobre você. Seu filho, seu neto, ele já nasce com a natureza pecaminosa. E nós vamos ver, irmãos, que o pecado, além de nos afastar, irmãos, o que é que o pecado traz? Quais são as consequências? O pecado nos traz dor. Ele nos causa dor, o pecado. Nós vamos ver, irmãos, Salmo 32. Irmãos, se quiserem só ouvir, fique à vontade. Se quiser abrir, tudo bem. Mas nós vamos ver, irmãos, que as consequências dele. Salmista Davi, irmãos, capítulo 32, no Salmo 32, versículo 3 diz: enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Davi pecou contra Deus. Davi, irmãos, adulterou, matou. Ele arquitetou, matou Urias, seu amigo, comandante, irmãos, do exército, homem leal a Davi, ele matou para ficar com a esposa. Tentou de todas as formas, irmãos, manipular as situações, a cena do crime, mas o nosso Deus vê todas as coisas. Traz Urias, põe ele para dormir com a mulher.
Agora eu estou embaçado, agora entrei numa fria. Traz ele, porque amanhã o pessoal vai estar tranquilo. Aí Urias disse, não, meus irmãos estão na guerra, jamais retornarei para cá, porque os meus irmãos estão em batalha. Aí Davi se desesperou. Queria de todo jeito ocultar o seu crime, o seu pecado. Mas Deus, irmãos, ele já tinha pecado contra Deus. E o pecado contra Deus tem as suas consequências. No versículo 3 aqui, ele vai dizer, irmãos, que enquanto ele não confessou seus pecados ao Senhor, ele gemeu de dor. Trouxe sofrimento à alma dele. Ele não tinha paz nem tranquilidade mais. Quando nós pecamos, a primeira coisa que vem é, meu Deus, o que é que eu fiz? E Satanás começa agora a culpar você diante de Deus. Você está em pecado, olha que vergonha, tá vendo aí? Agora que foi crente, como tu vai chegar diante dos seus irmãos na igreja? Como é que tu vai estar diante de Deus? E você chora, esperneia e começa a olhar e dizer, meu Deus, o que é que eu fiz? Rapaz, foi embora a tranquilidade que Deus tinha colocado, porque o Espírito Santo de Deus já se retirou de você. É assim, irmãos. O pecado causa sofrimento na nossa alma. Ele traz consequências seríssimas. E a culpa, às vezes, é tão grande, irmãos, que traz até um pensamento de suicídio. Satanás começa a dizer, ó, tá vendo que não tem mais chance para você? Deus não te ama mais. Tu estás perdido agora. E aí, qual a solução para tu? Eu te digo, morre, tira a tua vida. Porque o pecado de Davi foi um pecado sério, adultério. Está lá em Provérbios 7, da mulher, irmão, lê lá, todo o capítulo 7 de Provérbios. Quem deita com a mulher, irmãos, casada, é morte. É morte. Adultério. Moralidade trouxe imoralidade, irmãos, de uma forma vergonhosa. Então, irmãos, veja que Davi aqui gemeu. Ó, gemer tem a expressão de quê, irmãos? De algo muito forte. Tem gente que leva uma pancada e faz, ai, doeu. Mas tem umas que quem já visitou aqui o hospital sabe, irmãos, como é. Fica aquela pessoa, oi, o tempo todo, ai, ui, vai aquela dor, irmão, tão profunda, que chega a tirar o raciocínio da pessoa, gemendo de dor. Era assim que se encontrava Davi, gemendo, irmãos, de dor por causa da culpa do pecado sobre ele. Então, irmãos, traz dor, sofrimento. O pecado, irmãos, também o quê? Traz a ira de Deus sobre você. A gente diz assim, não, irmãos, Deus está na nova aliança, Deus está tudo zen. Deus agora maneirou a sua mão. É nada. Pecado com Deus, a coisa é leve. Deus agora mudou a sua perspectiva sobre o pecado. Deus agora é um Deus maleável, mais tranquilo. Como se o pecado, irmãos, não atingisse a Deus, não continuasse atingindo ao Senhor. O mesmo Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo Testamento. Deus age da mesma forma. O pecado tem as suas consequências de Gênesis até Apocalipse. E Deus se ira, irmãos. Veja só, Efésios, carta aos Efésios, depois de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ver, irmãos, Efésios 2:3. Nós vamos ver aqui, versículo 3, Efésios 2:3. Entre os quais todos nós também antes andávamos seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Então quer dizer, Deus está falando para os irmãos de Éfeso
da igreja de Éfeso, dizendo para ele: ó, antes, outrora, vocês, irmãos, andavam sobre esse rudimento, sobre os desejos carnais, sobre tudo aquilo que desagradava a Deus. Por isso a ira de Deus estava sobre vocês. No tempo presente não é diferente, irmãos. Quem anda sobre os desejos carnais, a ira de Deus está sobre vocês, sobre mim. Se nós estivermos, irmãos, seguindo os desejos da carne, alimentando ela a cada dia com os desejos, com os prazeres que Deus nos sagrada, pode ter certeza que a ira de Deus está sobre você. Deus tem uma ira com você. Porque o pecado faz isso na vida do homem. Ele traz a ira de Deus sobre você. Porque o nosso Deus é santo. Amém, irmãos? Deus permanece o mesmo. Ele não muda. Diz Daniel, diz Tiago. Não há variação de sombra em Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus. A justiça dele ainda reina, o amor reina. Mas a justiça dele também. E ele vai chegar na hora certa, no tempo certo. E vai acertar a conta comigo e com você. Se nós não mudarmos a direção e o comportamento do nosso coração diante do Senhor, aquele que sonda e conhece todos os seus pensamentos, conhece as suas intenções, pode ter certeza que no tempo oportuno ele vai chegar. E quando ele chega, irmão, a Bíblia diz: terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Cuidado, é um alerta para nós, por isso que é uma notícia urgente. O pecado, irmão, nos traz culpa. No versículo 32 de Salmo, também vai falar sobre isso. A culpa. De forma mais clara agora, irmãos. 32, versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Veja, irmãos, bem-aventurado, feliz, é aquele, irmãos, cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa. Aqui, irmãos, é Deus olhar para você e dizer: o meu servo está com a vida uma conduta pura, uma conduta que me agrada. Então, dele eu me agrado. Mas, irmãos, se Deus chegar em nós e ver uma culpa em nós, em função do pecado, pode ter certeza, irmãos, que o seu pecado será revelado. Será trazido à tona, como Davi. Você pensa que Deus escondeu o pecado de Davi? Não, irmãos. O Senhor disse: olha, Davi, tu fez em público. O profeta Natan foi até ele disse: olha, Davi, você fez em oculto, no secreto, mas Deus vai expor sobre Israel o pecado que você cometeu. E as consequências dele serão terríveis sobre você. Cuidado, irmãos. Devemos ter muito cuidado. Que não haja culpa em nós, culpa no cartório, como diz o ditado. A culpa, irmãos, aonde nós sabemos que estamos desagradando a Deus. E Deus, irmãos, trará toda a sua ira sobre nós. Porque há uma dívida para ser acertada com Deus. O pecado nos traz destruição. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Sodoma e Gomorra foi destruída, não, irmãos. Por causa de quê? Pecado. Mas Deus é um Deus... Porque tem gente que diz: Deus é um Deus carrasco do Antigo Testamento. É um Deus sem misericórdia, sem graça, é um Deus assim, sabe? Pense. Parece que ele chupou limão, vários limões. Mas sabia, irmãos, que Deus deu muita chance a Sodoma e Gomorra para se arrepender? E uma delas, irmãos, está com Ló, quando os anjos chegaram ali. Até
a parentela ali de Ló, os genros, zombaram, riram, quando eles disseram, vamos embora, que Deus vai destruir essa cidade, corre, vamos embora. E Jó ainda não, porque assim, vamos embora. Aí o povo secando, querendo, irmão, pegar aqueles anjos lá, com formato de homem. Disse, não, nós queremos esses homens. Lá disse, não, tome minhas filhas, é melhor para vocês, eles estão em minha casa. Não, são visitantes meus, por favor, tome minhas filhas. Não, nós queremos eles, nós gostamos deles, nos agradamos a deles, desses homens, nós queremos eles. E aí, vai abrir ou não? Quando estava para derrubar a porta de Ló, da casa de Ló, o que é que os anjos de Ló lá dentro fez o quê? Deus cegou os olhos das pessoas que estavam do lado de fora. E eles começaram a bater cabeça, cambalear, não sabiam mais onde batia a porta. Deus é Deus, amém, irmãos? E Ló, os anjos só, bora agora, Ló. Pegou na mão de Ló, vai, leva as meninas com ela, a mulher também corre, mas a mulher estava presa ao pecado, se torna um pilar de sal, a Bíblia diz, porque Deus deu uma ordem, não olhe para trás, com apego ao pecado. E ela olhou, porque ela olhou, com certeza disse, não, eu não posso deixar essa vida, eu não posso deixar de curtir a minha vida, é muito gostoso aqui, é prazeroso, eu deixei a minha juventude estar aqui, com as pessoas, eu tive caso aqui, então, para que eu vou abandonar? Aí a Bíblia diz que ela tornou um pilar de sal. Morreu. Instantaneamente. E Ló saiu daquela cidade. Quando Ló sai, o que é que acontece, irmão? Deus manda fogo e enxofre. Tem uma menina lá, uma judia, que é brasileira, chama Israel Coaline. E eu creio que no tempo certo, Deus vai quebrar o coração dela, porque ela fala muito de Jesus, ela vai na raiz, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E ela foi nesse lugar. Que até hoje, nesse local em Jerusalém, ainda há o cheiro de enxofre saindo fumaça daquela cidade. E aí, irmãos? É real ou não aquilo que está na Bíblia? Deus destruiu várias pessoas naquele lugar. Sabe por quê? Porque o prazer do pecado era gostoso. Está chegando agora o São João. Agora a crente vai se soltar. Agora o forró está de pé. A canjica começou. E o irmão só no balé. Oxe, não, rapaz, agora é. Oxe, que é isso? Oh, Deus, um pouquinho. Fica aqui, Espírito Santo de Deus. Hoje é meu dia. Vou ralar uma fivela. Aí sai por aí afora. De repente. E aí? Tudo pode acontecer. Está no pecado? Está deliciando das coisas que Deus desagrada? Não agrada a Deus? E aí o que pode acontecer? E aí? Meu irmão, olha, vou dizer a vocês, eu tenho medo. Tenho medo. Porque são relatos verdadeiros de várias situações que já aconteceram. De pessoas saírem da igreja, ir ali numa festa e não voltar mais. Que brincou com a salvação de Deus. Brincou, zombou de Deus. Mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira, irmãos. De Deus não se zomba. De Deus não escarnece. O que você semear, você vai colher. Tem um monte de crente. É São João, Natal, Ano Novo e Carnaval. Dá um tempo aí. Dá um tempo aí, Deus. Fica aí um pouco sentado nessa cadeira. O senhor já está um ancião, velho. Eu vou curtir um pouquinho aí. E tome Cláudio Rios. Nada contra aí a vida do cantor. Tome tantas outras bandas de forró, a qual nós já saímos de lá. Nós saímos de lá, muitos saíram de lá daquele tempo. Eu saí daquele tempo, do forró, e depois chamado pelo Senhor para agradar a Deus.
para servir a Deus. Deus me tirou de lá, por que eu tenho que voltar para lá? Ah, irmãos, as músicas remetem a... Não, irmão, é mesmo. Se você parar para ouvir, a coisa vai pegar fogo. O pior é que você se ceder aí, quebrou. Esse é o problema. Porque tem músicas que vai remetendo um passado, um lá atrás, tudo. Mas a gente diz o quê? Não, eu não quero, repreenda esse pensamento, porque eu já saí da vida velha, Deus me trouxe para uma vida nova. Então, agora é uma novidade de vida. Agora, se você dizer, então é aqui, ó. Eita, cavalo de pau, mastruz com leite, aí tá, aí não sei o quê. Aí vem as músicas, aí vem tudo, aí vem aquele tempo do dreia, do cachaça, tudo. De repente você tá com a sua casa enfeitada. Bandeira. Tá lá, fecha o zoê. Oxe, os vizinhos, cadê o crente daqui? Eita, ele deu uma pausa, viajou, tá no turismo agora. É só festa, agora é só coisa boa. É assim, irmãos. O pior que acontece. Cuidado, irmãos. Ame mais o Senhor. Ame mais a Deus, ame mais as coisas do Senhor, porque a morte pode chegar para você em Sodoma e Gomorra, no Egito lá, cuidado, pode ser o seu último dia da vida. E isso, irmão, não é fazendo algo para ti, não é realidade para mim também. Só quem cai é irmão, é pastor também cai, irmão, ninguém é super crente. Ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo está debaixo da mesma régua. Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque o pecado nos destrói nosso caráter, a nossa vida, a nossa identidade diante de Deus, e te faz, irmãos, um homem oprimido, uma mulher oprimida. Cuidado. Porque você pensa que vai abalar com o seu charme, é lá que a morte pode se encontrar com você. É lá onde as tragédias podem se encontrar com você. E aí, quem pode te livrar? Porque o seu inimigo é espírito, é invisível. E você sabe que você está pecando diante dele. Você sabe que aquele ambiente não agrada ao Senhor. Nós sabemos, ninguém é bebo, ninguém é besta. Ninguém, irmãos, aqui é menino. Para não entender que aquilo desagrada a Deus. Ninguém aqui é menino. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Sodoma e Gomorra, duas cidades foram totalmente destruídas por causa do pecado. Subiu até, irmãos, a cabeça do Senhor. Mas Deus deu oportunidade àquela cidade. Por muitos anos, o Senhor, irmãos, deu oportunidade àquela cidade. Mas a cidade não quis. Preferiu rejeitar a salvação de Deus, o conserto do Senhor. Está claro, irmãos, que o pecado nos destrói completamente. Quem lembra aqui, irmãos, de Judas Iscariotes, que pecou contra o Senhor, que, irmãos, entregou a Jesus, vendeu Jesus, traiu Jesus por 30 moedas, e às vezes a gente não trai nem por 30 moedas, é de graça mesmo que a gente trai. É de graça. Judas, irmãos, fez o quê? Traiu Jesus, pecou contra o Senhor, deu uma situação terrível do pecado sobre ele, a culpa veio sobre ele, e ele disse, olha, eu pequei contra o Senhor, esse homem não é digno de morte, esse homem é santo, e olha o que eu fiz, e não teve mais, ele não se arrependeu. O que é que aconteceu, irmãos? Suicidou, tirou a própria vida. Você sabe que os amiguinhos dele que deu 30 reais falou para ele, quando ele fez? Disse, olha, eu não quero essas 30 moedas, jogou. Sabe que aqueles que prepararam a panela, os seus amiguinhos que preparou, que está preparando para você, quando ele estava na pioca, ele falou, sabe o que eles disseram? O problema é seu. Tome, olha os amiguinhos do forró, olha. Eita, do carnaval, chamando você. Sabe que você vai cair numa mão, sabe o que ele vai falar para você? O problema é seu, resolva. E aí, irmãos?
E agora? Hoje, cadê meus amigos fiéis e verdadeiros? Não está aqui? Cadê eles? Tá não, são amigos, primeiro é o Senhor que é teu amigo, e aqueles que Deus coloca diante de você para abençoar você, esses são os amigos dando conselho a você. Vamos para a igreja, vamos adorar a Deus, é o melhor lugar, vamos chorar, vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, Ele é o nosso Deus, pode seguir a Ele, esse é seu amigo. Você vai, vamos pro forró, caia fora, vá você. Eu não vou, eu prefiro adorar o meu Deus aqui, para morar na eternidade com o meu Cristo, ser fiel a Ele. É melhor, irmãos. Cuidado, cuidado, irmãos. Temos que ter muito cuidado. Judas foi um desses. O pecado destruiu a vida de Judas. Não só foi, irmão, moralmente, no corpo, não. Espiritual. Judas morreu para a eternidade. Mas ele tinha consciência de que aquilo que ele estava fazendo era pecado contra o Senhor. Ele andou com Jesus, ele foi um tesoureiro, um homem de confiança, um dos discípulos, ali que estava diante do Senhor, mas em todo o tempo o coração dele não era mudado. E são esses irmãos que, quando caem nessas, porque muitas das vezes não é um pecado casual que pode acontecer, mas se repete cotidianamente o mesmo erro. Todo ano está nas festas, todo ano, depois passa a festa, se envelopa de novo, passa uma maquiagem, bota uma roupa legal, bota a Bíblia debaixo de braço, vou para a igreja agora sou crente de novo, e Deus só de olho, Satanás olhando para ele, e dizendo que isso aí é um pecador miserável. Irmãos, Deus é Deus. O nosso Deus vê você na luz e vê você nas trevas. Ele sabe por onde você anda, por onde você caminha. Ele sabe tudo. Uma aplicação, irmãos, o pecado gera em nós a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Essa é a notícia urgente de Deus para mim e para você. O pecado gera morte física, espiritual e morte eterna. Ou seja, será banido da presença de Deus. Você não entrará, não herdará o reino de Deus. Morto espiritualmente, não tem nenhum relacionamento com Deus aqui na terra. Esse é chamado de morto, que não tem relacionamento com Deus. Anda para cima e para baixo. Que está às vezes na igreja, mas não tem relacionamento com Deus. A única forma de você ser salvo do pecado é aceitando a salvação de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Que notícia maravilhosa. Ao mesmo tempo que nós abordamos, irmãos, o pecado e as suas consequências que ele traz para a vida de um pecador não arrependido, Deus, irmãos, nos dá a oportunidade de aceitar a salvação de Deus. Isso que eu acho lindo, aí as pessoas dizem, não, mas Deus não é... Aí, fulano morre, está lá, aí, meu Deus, por que aquilo e isso, Deus. E às vezes Deus deu tanta oportunidade, irmãos, para a pessoa se arrepender. Deus foi tão bom, tão misericordioso. Nós sabemos de milhões de relatos, de livramentos que Deus dá às pessoas, mesmo no mundo, sem eles entenderem nada. Mas elas insistem, persistem naquilo. Mas Deus novamente, veja hoje novamente, Ele está dando a oportunidade. É aceitando a salvação de Deus. No versículo 3, do capítulo 23, capítulo 6, versículo 23, na parte A diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse dom, irmãos, é ofertado de forma gratuita por Deus. Ela foi produzida no céu e executada na terra, dando a possibilidade ao homem, primeiro, permitindo o homem de se relacionar com ele de forma pessoal. Veja, irmãos, Deus dá, irmãos, ao pecador a oportunidade, através do quê? Do dom, da salvação que Deus dá. Que coisa linda, que Deus é esse, apesar de ver as afrontas do homem sobre ele
traça um caminho, planeja uma salvação, um caminho melhor para o homem. E ele oferta, ele dá, e diz, olha, conduz por aqui, porque no final é bênção, é bom para você. Se relacionar, irmãos, veja que coisa linda. Tem intimidade com Deus, Deus dá essa oportunidade. Segundo, de participar da sua natureza espiritual. Deus se envolve com você, irmãos, com a sua vida no dia a dia espiritual. Deus conecta com você, fala com você, direciona, orienta os seus passos, guia pela sua palavra, e Ele vai participando, e você vai vendo cada vez mais Deus se revelando, se mostrando, se manifestando na sua vida, e Deus vai vendo, e Deus vai movendo sobre você, e as pessoas que estão ao redor vão percebendo, é Deus na vida da mulher, é Deus na vida desse homem, é Deus trabalhando na vida. Ninguém pode negar. Como aquela viúva diz para Elias, agora eu sei, Elias, que Deus é na tua vida, que tu és um homem de Deus. Deus muda, irmãos. Deus muda. Deus dá a capacidade para participar da sua natureza espiritual e de viver essa vida espiritual com Ele. Terceiro, de conhecê-lo por meio da sua palavra. Tem coisa melhor do que conhecer a Deus pela sua palavra? Deus dá para nós. Deus nos agracia, irmãos, com a sua bendita palavra. É o próprio Deus falando para você e para mim. Olha, há uma oportunidade para você. Eu quero que você entregue a sua vida para mim, porque aí nós iremos nos relacionar. Eu terei contato com você, você comigo, e aí nós iremos morar eternamente juntos, na morada eterna com meu Pai. Irmãos, Deus oferta, Deus dá para nós todas essas possibilidades ao pecador. Após a queda do homem, irmão, do seu estado de perfeição, que o homem, irmãos, nasceu sem pecado, amém, irmãos? Está lá em Gênesis. Nasceu perfeito. Nasceu totalmente, irmãos, sem pecado. Após a queda do homem do seu estado de perfeição, o homem morreu. Então Deus providenciou rapidamente o plano da salvação para que o ser humano se voltasse para Ele. Apesar, irmãos, que esse plano já estava lá na eternidade com Deus. Nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Então Deus providenciou rapidamente o plano de salvação para que o ser humano se voltasse para Ele. Isso envolve, irmãos, um amor incondicional de Deus para a raça humana, para conduzi-lo à vida eterna. Se o pecado distorceu a percepção da humanidade em relação ao Senhor, o remédio para essa distorção é trazer a luz e a mente do pecador que ele pode escapar do poder do pecado. Por meio de quê? Da salvação. O pecado distorce, irmãos, a nossa visão sobre Deus. Distorce completamente. Pecado, irmãos, ela tem a sua originalidade em Satanás. Então, irmãos, o que ele mais deseja é que você peque a todo tempo. Que você desagrade a Deus. Que você desonre a Deus. Que eu e você viremos as costas para Ele. Com nossos pecados, nossos erros. A nossa percepção, irmão, se você perguntar a um crente desviado, você pode olhar que ele vai ter uma percepção diferente daquilo que ele tinha antes. Quando ele estava com os olhos iluminados, era fogo no tutano, na canela era conhecido como foguinho, como terra, manto, água, fogo. Era aquele homem onde chegava, oh glória a Deus! Aí depois de um tempo, esfriou, procurou fazer os desejos do pecado. Aí você diz, quando você encontra ele, ô meu irmão, como é que o irmão está? Ah, meu irmão, vou dizer, viu, essa vida é vida miserável. Quando eu precisei mais da igreja, a igreja virou as costas para mim. Aí começa, irmãos, a ter uma percepção da igreja, de Deus. Ah, Deus me abandonou.
Eu não acredito mais em Deus. Deus, veja aqui o pecado, irmãos, começa a distorcer sobre a sua visão da mente, daquilo que quem é Deus. Ele não enxerga mais como antes. Porque Satanás conseguiu distorcer na vida dele a percepção daquele Deus santo que você adorava, que tanto você glorificava, que às vezes enfrentava dificuldade para estar na igreja, correndo às vezes risco de vida, vindo às vigílias, orações, envolvimento na igreja, evangelização, tudo, mas agora a percepção dele muda totalmente, porque o pecado faz tudo isso. Pecado, irmãos, não é uma coisa boa. Por isso, irmãos, Deus providencia, irmãos, por meio da salvação, que é conhecida como a graça de Deus. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Pela graça sois salvos. Veja, irmãos, que a salvação ela é um dom propiciado por Deus, providenciado por Deus, para nos beneficiar, para, irmãos, nos tirar, irmãos, das amarras, da escravidão, do pecado. Então a salvação, Deus usa, irmãos, para nos trazer a luz, para nos dar entendimento da sua palavra, porque está lá em Coríntios 4:4, irmão, 2 Coríntios 4:4, Satanás cegou o quê? O entendimento. Ele trabalha na nossa mente, para que você não compreenda as coisas do Senhor. Paulo vai dizer, porque o Deus desse século, Deus com D minúsculo, pode ler lá, 4:4, porque o Deus desse século cegou o entendimento, para que aqueles irmãos que estão no mundo não entendam, compreendam a luz que há nas Escrituras. Porque o inimigo quer ver você e eu nas trevas. No lamaçal do pecado, como disse Davi no Salmo 40. A salvação, irmãos, é ofertada para nós. É o meio pelo qual Deus nos arma, sob as suas armaduras, para vencermos a Satanás. Ele é um inimigo sagaz, perigoso. A Bíblia fala, irmãos, 2 de Pedro 5:7, sujeitai-vos a Deus, resistir a quem? O vosso adversário e o meu adversário. E ele fugirá. Primeiro se sujeita a quem? A Deus, ao seu governo, ao seu senhorio, à sua palavra, ao seu mandamento. Aí você terá força para resistir a Satanás. Porque se você não estiver sujeitando a Deus, ele vai vencer você. Porque ele é perigoso. E ele tem poder, limitado, mas tem. Que a Bíblia diz que ele pode se transformar até no anjo de luz. Cuidado, irmãos. Cuidado, temos que ter cuidado. E aí nós só iremos vencer através da luz da salvação. E Deus está dando para você nessa noite uma aplicação para nós. O pecado nos faz errar diante de Deus. A salvação conserta o nosso erro diante do Senhor. Ela consegue consertar, irmãos, o nosso erro do pecado. E nos faz, irmãos, nos ser conduzidos à salvação em Cristo Jesus. Então, irmãos, aceita a salvação. É de graça. É um dom. É vontade de Deus que você seja salvo. Por meio de quem posso ser salvo? Por meio de Jesus Cristo. Em Romanos 6:23, parte C, diz o que, irmãos? O que é que ela vai falar? Que a salvação é o dom de Deus. Mas o dom de Deus é a vida eterna. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Pronto. A notícia urgente, irmãos, é que sua salvação só pode ser por meio de Jesus.
Não há salvação fora de Cristo. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, pois embaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É impossível a salvação por outra porta. E a Bíblia usa a metáfora lá em João 10, que dizendo, Jesus é a porta. Ele é a porta de quê? Das ovelhas. Ele é a porta da salvar. A porta é uma pessoa, é Cristo Jesus. Para estar dentro do aprisco dele para sempre, irmãos, estar guardado no aprisco, protegido, precisa passar por Jesus. Não é por ninguém não é por obra, político, cantor, pode ser o que for. A sua salvação é por meio de Jesus. No Evangelho de João 14:6, diz, Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Relacionamento com Deus só por meio de Cristo Jesus. Não vai em busca de outra porta, não, de outro caminho. Não vai por lá, não, é sem futuro. Você vai quebrar a cara. Relacionamento com Deus só por meio do seu Filho. Não procure outras filosofias, outras pessoas que você admira. Pode ser mãe, pai, irmão. Não, para chegar a Deus só por meio de Jesus. Quem ama ao Senhor, irmão nosso Deus, ama o seu Filho. E só é salvo por meio do seu Filho. Não adianta buscar em nenhum outro lugar. Pedro declarou no Evangelho de João 6:68. Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Ele declarou, quando os muitos discípulos viraram as costas para Jesus, porque Jesus estava dando uma palavra verdadeira, fiel e segura, irrepreensiva e fiel ao nosso Deus. E os irmãos não gostaram, alguns acharam duro demais, aí começaram a abandonar Jesus nem aí. Vira as costas se você quiser. Eu estou caminhando para o encontro do meu Pai, retornar ao céu. Quem quiser vir por mim, creia na minha palavra. Jesus não entrou em depressão naquele momento. Jesus não arrancou o cabelo da cabeça, desesperado. Os irmãos me abandonaram. E agora, poucas pessoas estão me seguindo agora. A multidão ficou com raivinha de mim. Vou tomar 300 remédios para sair, doutor, uma receita. Durante 365 dias, 3 pílulas por dia para me acalmar, porque eles me abandonaram. Ih, irmão, tchau, viu? Não fica nessa não, irmão. Você não é mais especial do que ninguém, não. Nem eu, nem você. Quer deixar o Senhor? Problema seu e meu. Jesus continua para a eternidade, para estar, irmãos, diante do Pai. E no dia, buscar a sua amada igreja. E você e eu, se abandonarmos o Senhor, ficaremos de fora. E batendo, abre, Jesus, eu não lhe conheço. Quem é você? Quem é você? Jesus não está preocupado não, irmãos, mas Jesus se agrada daqueles que fazem como Pedro. Senhor, para onde iremos nós? Se tu tens, só tu e mais ninguém tem a palavra de salvação para mim, tem alegria no meu coração, tem vida eterna para me dar, tem me dado alegria, prazer de estar na tua casa. Eu não quero largar o Senhor. Então você nessa noite, não largue a Jesus, vá com Jesus, siga Cristo, não abandone, Ele tem salvação para você e para a sua família. Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus. Só tu tens, Senhor. Meu irmão, que palavra, que declaração é essa? No meio daquele arcabouço, daquela conjuntura, Pedro dá um passe de jamais, Senhor, porque só tu tens a palavra para mim. Tu tens chegado a alcançar do meu coração. Tu tens vivido o que eu nunca vivi lá no Egito, lá no mundo. Nada substitui a tua presença. Tem gente tocando Jesus por qualquer coisa, irmão. Está um narcisismo, irmãos, dentro da igreja. Primeiro erro, segundo erro. Você vê postar, irmão, ainda bem que eu não tenho Instagram. Graças a Deus por isso. Mas só vê gente feliz no Instagram. O crente é mais feliz. Agora,
Veja lá se tem uma mensagem cristã. De 100 crentes, 99, irmãos. Nenhuma mensagem de Jesus. Nenhum louvor posta. Mas a beleza, vixe, meu Deus. Menino é tita, coxa, frente e verso, por dentro, por fora, e tá, e pá. Nada contra, irmão. Cada um faz o que quiser da sua vida. Mas quando vai olhar para a vida, meu Deus do céu. Narcisismo, meu. É o amor a si mesmo. É a adoração a si mesmo. E o mundo está ofertando tudo isso aí. E aqui muitos sabem do que eu estou falando. E o inimigo está trabalhando nesse meio. Não é porque você está fazendo algo nesse sentido, mas é porque você só evidencia, coloca em exposição você, quando na verdade era para Jesus estar diante de você. Quer ver, irmão, o desafio que eu digo para você? Eu posso me colocar também no teu Instagram, mas eu vou dizer a você, mal, eu duvido aqui, irmãos, que a gente saia, poste no Instagram a gente com a Bíblia assim. Eu duvido, irmãos. Se alguém posta foto aqui com a Bíblia. Alguém, estou falando de alguém, irmão. Estou dizendo de vocês, estou falando de alguém. É raro. Sabe por quê, irmão? Porque é melhor mostrar a minha vida, o meu eu. E todo crente é feliz ali. Redes sociais é uma mentira, cuidado, irmão. Você pode cair nessa. Redes sociais é bom, você pode publicar suas coisas, vender, tá tudo certo, e vá-se embora, mas cuidado, em certa medida, tudo na medida certa é, beleza, tá tudo certo, mas tudo que extrapola, vira um problema. Eu não gosto de ser sincero, eu sei, mas eu não gosto de expor nada da minha vida. Onde eu estou, lanchando, almoçando, estou com Margarete, estou com... Eu não quero, quem quiser pode postar, 1000 fotos, tá tudo certo, não tem nada errado, sou eu, é minha particularidade. Ah, estou no postinho, Mauzito. Aí, estava Mauzito lá. Tiramos alguma foto, Mauzito? Eu e tu para postar alguma coisa? Não. Ah, estou lanchando, almoçando com Margarete. Se ela for, eu digo, ó, não poste. Eu não preciso dizer aos irmãos onde eu estou. Eu não preciso dizer aonde eu estou. Ah, estou almoçando um banquete. Daí? Eu quero expor minha vida. Se eu tiver de expor, eu quero expor Jesus Cristo. Eu não quero, irmãos. Agora, quem quiser, irmão, pelo amor de Deus, estou falando não, a regra não, estou falando para mim. Porque tem gente, irmão, tem gente que vai tomar um café, pá, uma xícara, aí bota lá uma... Eita! Passou uma lagartixa aqui, pá! Agora eu vou entrar, irmão, trouxe a memória, eu tenho que falar. Irmãos, está uma pataguaiada tão grande, a pataguada tão grande. A igreja, essa igreja aqui, irmãos, no sentido geral, estou falando, irmãos. A igreja das redes sociais, tem hora que é uma vergonha, dá embrulho. Aí tem agora uns irmãos e pastores, meninos, aí fica... A minha igreja tem caixa de som, e se quiser... Jesus, pelo amor de Deus, Deus, que nível nós estamos chegando, pastores, aí dá um passo, diz que a minha igreja não ora, será? Ô Jesus, meu irmão, vá buscar a Cristo, faça a sua igreja crescer espiritualmente, maturidade, essas coisas de like, irmão, não é bom, para a sua vida espiritual, a não ser que você venda um produto, a não ser que você seja um vendedor, está tudo certo, mas para as coisas da igreja não, é perigoso. Um monte de menino, pastor ensinando moleques, e ele sendo moleque. E eu disse, meu Deus, ainda bem que Chama Bandeira não tem isso, que se tiver eu não quero, eu não sou moleque. E ainda diz, venha se quiser. Olha, meu Deus, irmão, isso é uma vergonha. É você distratando os visitantes, as pessoas. Rede social é um perigo se você não souber manejá-la.
Faz você de uma mulher com menino espiritual. Pastores velhos querendo ganhar like, dinheiro. No final, a Bíblia diz, irmão, está lá em Timóteo 4. Sabe qual é o final dele? O ventre deles, ganhar dinheiro. Você pode olhar que a maioria desses pastores só anda com sapato engraxado, 10 mil conto, roupa toda apertadinha, parece o Cristiano Araújo, que de saudosa memória. Todo apertadinho, igual o Luciano, Zezé de Camargo e Luciano, todo apertadinho e tal. E aí, ó, a roupa de marca, quando sai um carrão, só filma, irmão, as coisas boas. Sabe por quê? Para te enganar. Para dizer que vive uma vida abençoada. Não, irmãos, eu não quero isso na minha vida, não. Eu não quero isso, não, irmão. Eu quero servir a Jesus com humildade, com maturidade espiritual, agradando a Deus. Se eu estou na igreja, ou eu ando sério, eu saio e vou para o pecado. Porque onde eu estiver, irmãos, eu tenho que ter seriedade com meu Deus. Por isso que cuidado, irmãos. Muita coisa tem distraído vocês. Tem nos distraído. E é um perigo muito grande. E o narcisismo é aquilo, é só pensar nele. Tudo gira em volta dele, a beleza está nele. Ele tem que brilhar. Esse povo que está fazendo isso é narcisista. Eles estão fazendo isso para brilhar, não é que Cristo brilha na vida deles, não. Cuidado, irmãos, nós estamos brincando com coisa séria. Salvação é coisa séria. Vida eterna é coisa séria. O sacrifício de Jesus foi uma coisa séria e é uma coisa séria. Não brinque. O evangelho é coisa séria. Todo pecador deveria fazer essa declaração. Só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem, veja a missão do Senhor Jesus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todo ser humano que está vivendo na prática do pecado está perdido. Todo. Que está na prática, vivenciando, vivendo a prática do pecado, ele está perdido. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus sempre tem uma boa notícia. Já o Evangelho, o que é que a Bíblia diz? Que o Evangelho é o que? Boas? Não. É boas notícias. Quando o anjo veio anunciar aos pastores, disse o quê? Trago coisas de boas notícias. Trago coisas de boas notícias. Quem era? O Salvador. Que nasceu. Então, é novidade de vida. É notícia boa. Ao mesmo tempo, irmãos, veja, ele veio, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem está na prática do pecado está perdido. Mas ele, Jesus, veio aqui te buscar para participar da sua salvação. Lembra o que ele fez com Zaqueu? Zaqueu estava perdido ou não? A palavra de Jesus confirmou, não. Ele veio para os perdidos. E agora, Zaqueu, perdido, é achado por Jesus e é salvo por Jesus. Jesus pode te achar nessa noite. Achar o seu coração aberto para que ele possa entrar. E ele quer colocar dentro de você a sua salvação. Lucas 1, 32 a 33 diz: E ele será grande, e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. No 33, ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. A sua salvação, o que Deus está produzindo, desenvolvendo em você, a salvação, não terá fim. Porque aquele que prometeu, está aqui na escrita, o seu reino não terá fim. Ele vai reinar eternamente e você reinará com eles. Os salvos reinarão com Cristo Jesus. Não é à toa que ele vem buscar a sua igreja. Quem é a sua igreja? Os salvos, os remidos, lavados no sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? É esse que Jesus vai buscar.
Jesus não vem buscar quem está no Egito. Jesus não vem buscar quem está em Sodoma e Gomorra. Jesus não está, irmãos, onde você está agradando lá no mundo. O cantor mais preferido que você tem, as novelas mais prazerosas que você tem. Não, ele vem buscar uma igreja que foi separada, santificada, para servir o seu filho aqui na terra e para todo sempre na eternidade. É esse. Se nós virarmos as costas para ele, ficaremos de fora. Uma aplicação, irmãos. Pecador, essa é a melhor notícia para você. A palavra de Deus lhe confronta nessa noite a reconhecer seu estado de pecado e aceitar a salvação de Deus por meio de seu Filho amado, Jesus Cristo, mediante a fé. A Bíblia diz, irmãos, Romanos 10, 17 diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Ou outras diz, traduções, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pela fé, mediante a palavra, a exposição da palavra, a Bíblia diz que gera luz no coração do pecador. É pela fé, mediante a fé. Que notícia maravilhosa, é saber que Deus se preocupa conosco. Que apesar do nosso pecado, Ele pode nos conceder a salvação. Que envolve o perdão dos nossos pecados através do sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Dê graças a Deus que você está tendo a oportunidade de ouvir mais uma vez a Escritura. Que vai ser tempo, irmãos. E a Bíblia diz, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, e outras também, traduções lá, vai dizer, quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Cuidado, o pecado pode jogar uma pá de cal em você, e não tem tempo mais para nada. Deus te oferta a salvação, ficar de pé, irmãos. Em nome de Jesus. Reflita sobre a palavra de Deus. É mais uma oportunidade. Após a morte, segue-se o juízo. Se tem uma passagem, irmãos, que eu acho mais pedagoga, mais elaborada das Escrituras, mais clara para todos nós, é a parábola do rico e Lázaro. Quando o irmão rico estava lá em tormento, o que é que ele disse? Jesus, pelo amor de Deus. Eita, Abraão, manda que alguém vá falar aos meus irmãos para que eles não venham para cá. Ele disse, ele tem os pais e os profetas. A eles deu ouvido. Ele queria. Mas quanto Deus soprou no coração daquele homem, no ouvido daquele homem. Eu quero você. Eu quero te salvar. Eu tenho ofertado para você a salvação, mas ele endureceu o coração. Quando se deparou, estava em tormento. E o mendigo lá, liso, batendo, sem R$1 no bolso, com as feridas lá, o cachorro lá, não comia nada de bom, foi buscado pelo anjo. Os anjos veio buscar ele. Isso nos ensina muito, irmãos. Aquele rapaz não subiu porque era um coitadinho, não. É porque ele temia a Deus. Não tinha R$1 no bolso, mas tinha fé em Cristo Jesus para ser salvo. Cuidado, irmãos. Deus, mais uma vez, te oferta nessa noite uma reflexão sobre qual caminho eu tenho andado e qual caminho eu quero seguir. Deus te oferta a salvação de graça nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Deus, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, porque a notícia, Deus, é urgente. O pecado, Deus, ele traz consequências graves, terríveis para a vida do ser humano. Mas louvado seja Deus pela tua graça, que nos possibilita, Deus, a viver o novo do Senhor. Pai, no nome de Jesus, que pessoas aqui nessa noite possam refletir e que o Senhor, Deus,
possa trazer luz sobre as suas mentes, mostrando para eles que foi pregado pela tua palavra, Deus, o caminho que estão seguindo. E que o Senhor salve cada um. Que o Senhor tenha misericórdia e graça. E que o teu poder, meu Deus, possa operar grandemente. Pai, no nome de Jesus. Amém.